notícias dão conta de novos casos de aparição de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao encontraram grandes pegadas da aventura, uma altitude de 5 mil metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Bem-vindos a mais um Desocultados. Estamos aqui para mais um episódio. Eu, renascido da morte, depois de um acidente horroroso, quem sabe a gente conte mais para frente, mas tá tudo bem, gente, tô vivo. Comigo, Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem? Rafa. Oi, gente. E Ivan. Cuidado com a minhoca da morte. Hoje nós vamos falar sobre um tema, digamos assim, mais leve, assim, mais tranquilo. A gente tá nessa de falar de coisas mais peculiares, para não acabar forçando muito com assuntos muito densos, né? E como vocês devem ter notado no título do podcast, o assunto de hoje é criptozoologia. A gente vai falar de Pokémon. É isso, Gustavo? É isso aí, hoje a gente vai falar de criptozoologia, que, para quem não sabe, né, nada mais é do que o estudo dos criptídeos, que não ajuda muito a entender exatamente o que significa, né? Mas já que foi o Diego que escolheu o tema da pauta, aí explica para nós o que são os criptídeos, Diego. Então, criptídeos são teoricamente animais ou seres, né? Cuja existência seria possível. Olha a definição: possível, apesar de muitas vezes fantástica, e porém não comprovado. Então, tipo assim, pode ser, quem sabe, mas não sabemos. É mais ou menos essa definição do que é um criptídeo. É um animal ou um ser, né? As raízes da palavra, ela vem do grego, né? Cryptos, que quer dizer oculto, e do sufixo zoologia, ciência que estuda os animais. Eu acho, né? O significado de criptozoologia é um bagulho até meio sem criatividade, mas seguimos, né? A criptozoologia, ela passou a se popularizar principalmente depois do século XIX, quando o assunto meio que se tornou passível de curiosidade geral, né? Um dos primeiros pesquisadores modernos foi o missionário Thomas Savage, que eu acho o nome muito pertinente, né? Em suas incursões africanas para encontrar um tal de homem-símio. É dito que essas pesquisas e estudos deram origem à descoberta do gorila, que é um animal até então, que era um animal, né, até então desconhecido pela ciência. Obviamente, esse é o relato que os estudiosos interessados no assunto hoje usam como argumento para as origens modernas, né, desses ditos estudos, assim. Anteriormente a isso, é dito que o livro Historia Naturalis, do Plínio Velho, que foi escrito teoricamente em 77 d.C., também é um dos primeiros registros sobre criptozoologia conhecidos. Mas é bem importante salientar que, como muitas outras informações ou alegações nessa área de interesse, poucas delas podem ser efetivamente comprovadas, né, com completa certeza e exatidão. Seria tipo, sei lá, você encontrar um mamífero que bota ovo e é aquático, sabe? É venenoso, bota ovo e é aquático. Mas assim, apesar desse interesse milenar pela fauna oculta, né, o termo criptozoologia ele foi criado em 59 pelos cientistas Bernard Heuvelmans e Ivan Sanderson. Esse último foi um autor escocês. O principal interesse dele eram animais misteriosos, né? Tem um texto dele que o título é Talvez hajam, né, dinossauros. O Sanderson, ele descreveu animais gigantes em florestas tropicais africanas. O texto despertou o interesse pelo assunto nesse francês, o Heuvelmans,
e com a ideia de existirem ainda animais não descobertos, né? Ambos esses pesquisadores defendem que a criptozoologia deveria ter uma abordagem interdisciplinar, porém exigir um rigor científico, né? Eu acho também que vem aqui um pouco de uma visão bem, como é que eu vou dizer assim, até aquela visão da África selvagem, que ela era muito comum e que trouxe obras que hoje são, embora importantes para a literatura, bastante problemáticas, tipo Tarzan, O Mundo Perdido, o próprio Parque dos Dinossauros, que veio depois, que daí, se eu não me engano, era na Amazônia, mas não tenho certeza, faz muito tempo que eu li e vi o filme. De que existiam... Não, Parque dos Dinossauros não. Era o Mundo Perdido. Mundo Perdido era um platô na Amazônia. Isso, era um platô na Amazônia. E o Tarzan e outras obras que viam a África como aquele novo mundo a ser desbravado e tal, que é uma visão bastante problemática. Embora os adeptos defendam que a criptozoologia seja uma ciência, biólogos, zoólogos e ecologistas e demais cientistas tradicionais consideram uma pseudociência. A gente pode até dar uma pincelada sobre o que é uma pseudociência, né? Eu vou deixar isso pro Gustavo depois, quem sabe. Mas apesar de colecionar informações, na maioria vindas de relatos orais ou registros folclóricos, né? Apesar de levantar hipóteses, algumas até se comprovando verdadeiras no decorrer do tempo, e mesmo apesar de aplicar uma sistematização, né, e uma teórica classificação das criaturas que ela estuda, até então não é possível aplicar um rigor científico, né, de testes, repetições e fundamentar as explicações lógicas nessas teorias. Então, é mais acertado dizer, sem querer desmerecer a criptozoologia, né, que ela é um estudo, não uma ciência, por conta dessa questão, né, de que a ciência deveria, pelo menos, né, ser tratada de forma rigorosa, fundamentada, com testes, repetições, enfim. É interessante citar que antes da teoria da evolução do Darwin, que saiu em 1859, né, a divulgação das pesquisas sobre o gorila mesmo despertaram um interesse muito grande na comunidade científica. O desejo de ver o animal, né, não apenas resultou em finalmente achar essa espécie, catalogar ela, como também reacendeu as discussões sobre o parentesco dos primatas em sociedades ocidentais com um imaginário fértil e bastante curiosidade. A criptozoologia, mesmo não ser uma ciência tradicional, né, à sua maneira, ela impulsionou, como aconteceu com o gorila, mais de uma vez, como a gente vai ver mais para frente, a descoberta de espécies que anteriormente só existiam no imaginário ou se julgavam extintas. Essa definição de criptozoologia ela acaba sendo bem problemática, né? Porque se você para pensar, essa busca por espécies novas, né? Por desvendar a natureza, né? Do nosso planeta, ela é constante dentro da própria biologia, da zoologia, da botânica, etc., né? Tanto que dentro do oceano, né? Inclusive o primeiro episódio do Desocultados a gente toca muito nesse ponto, né? De que os oceanos, praticamente 70% deles a gente não sabe o que existe, né? Então imagina a quantidade de espécies que vão existir ali dentro, que a gente nem faz ideia, e que pesquisadores estão constantemente fazendo excursões para dentro do oceano justamente para encontrar isso, né? Você pega a floresta amazônica, então diversas incursões para dentro desses lugares na busca de espécies tanto de animais quanto de vegetais novas, justamente para ser catalogadas, né? E a criptozoologia, superficialmente, seria isso, mas o que a gente vai ver dentro desse episódio mesmo, quando a gente entrar nos casos específicos de criptídeos, é que na verdade ela acaba se tornando uma obsessão por tentar provar a existência de uma espécie específica que você não consegue encontrar provas concretas da existência dela, mas alguns pesquisadores acabam insistindo e acabam levando para planos sobrenaturais e pseudocientíficos, tudo para tentar provar a existência de algo que você não consegue, né? Então acho que é aí que mora o problema, né? Eu acho que tem uma diferencinha ali do que se falou, Gustavo, que apesar dos pesares, apesar de ser realmente ter pessoas até hoje que procuram justamente essas espécies que
não tem nenhuma maneira possível de provar a existência delas, eu acho que isso já é um ótimo gancho pra mostrar que sim, já aconteceu de tipo alguns criptídeos serem realmente descobertos como existentes. E apesar de hoje a gente já conhecer eles e acabar vendo eles tanto na escola quanto em certos canais de descoberta, né? E de ciência, é bom lembrar que eles também já foram criptídeos uma vez. Eu não sei se eles, depois de serem descobertos, ainda caem na categoria de criptídeo. Será que... Acho que não, né? Porque que assim, eles a gente... continuam? Não, é que só ia falar, né, que não poderia ser chamado de criptídeo porque o próprio termo, né, significa que é algo oculto, né, que é algo que ainda não foi descoberto, né. A partir do momento em que se revela, já deixa de entrar nessa categoria, né. Sim. Verdade. E também, muitos não vão sequer ser descobertos por causa da quinta grande extinção, né, que a gente diz que é essa extinção antropocêntrica que tem ocorrido nos últimos séculos. Verdade. Se calcula que há mais ou menos 10 mil espécies de animais, entre plantas, insetos, artrópodes, peixes e animais grandes, são extintos por ano. 10 mil, cara. Quantos animais desses não foram relatados em lendas antigas e hoje não existem mais? Sim. Verdade. Acho que um dos que mais me marcaram foi... se não me engano é rinoceronte branco o nome, que eu acho que foi o primeiro animal a ser extinto enquanto eu tava na minha infância ainda, sabe? Então, cara, é bizarro você perceber que, tipo, a porra de um bicho tá sendo extinto do planeta, sabe? Mas, né, infelizmente tem uma praguinha chamada ser humano que zoa um pouco as paradas. Esses entre aspas, criptídeos que eu acho que a Rafa vai citar em seguida, que foram descobertos como reais, não necessariamente estavam, né, nos estudos de criptozoologia, mas eles foram em algum momento sim considerados mitos, né, ou animais que seriam impossíveis de existir. Então, tipo assim, não dá pra dizer que a criptozoologia estava certa, ou a criptozoologia descobriu primeiro. A gente só pode dizer que atribuir alguns deles a pesquisas anteriormente criptozoológicas, e com certeza alguns desses animais eram considerados mitos. Então por isso que eles entram, né, em como criptídeos que foram descobertos como reais. E eu acho que o primeiro criptídeo desses que... Gente, sério, não faz o mínimo sentido essa porra existir. Sério, parece muito que alguém fez merda na hora de construir o planeta, sabe? Que é Deus o estava chamado bêbado. ornitorrinco. Exatamente. Parece que é um beta-teste do ser humano, sabe? De toda a vida, no caso. Que é o ornitorrinco, gente. Ele é um caso clássico de um animal que poderia ser considerado impossível há só algumas décadas atrás. Por quê? Que ele é um mamífero, anfíbio, venenoso, ele tem um bico e os filhotes dele nascem de ovos. Então, não faz sentido nenhum esse bicho. E quando ele foi taxidermizado pela primeira vez, ele foi considerado uma farsa de tão grande que é a estranheza que esse bicho causa, sabe? Então, já aconteciam casos de pessoas misturando esqueletos ou até mesmo criando suas próprias taxidermias de animais esquisitos no passado. E o ornitorrinco se passou por um desses, porque é tão bizarro que não faz sentido um bagulho daquele existir, sabe? Mas... Um caso desses, só pra pontuar, de falsa taxidermia, né? Que os caras misturavam animais, foi a sereia de Fiji, né? Mas aí falando especificamente de criptídeos, né? Que entra bem nessa vibe. Tipo assim, os caras costuravam um peixe com gato, com sei lá mais o que, com bico de sei lá o que, e eles expunham isso como uma baita atração turística. O cara que teoricamente criou, né, essa farsa ganhou milhares de dólares expondo
a sereia de Fiji em museus, até que especialistas mais modernos olharam e disseram assim, peraí, vamos dar uma olhadinha nesse troço. E aí, na real, era um tronco de macaco costurado à metade de um peixe, tá? Especialistas concluíram que o artefato era uma junção de um orangotango com um salmão. Caralho. Né? E, cara, eu lembro, tá? E pra tu ver como esse tipo de coisa vai longe, eu lembro que nos primórdios da internet, quando era tudo mato, cara, eu recebia corrente de e-mail, que era um padrão idiota, né? Que acontecia muito, com fotos da sereia, ó, descobriram sereias, e daí vinha a foto da sereia de Fiji. Cara, um bagulho que já tinha sido, pela ciência, comprovado há tempo, tipo assim, enganou muita gente no começo da internet ainda. Então é um bagulho que foi longe. Outro animal que vale a gente falar a pena é justamente o dragão de Komodo. E pra gente também perceber o quão comum esses animais viraram na nossa vida, sabe? Que, obviamente, hoje eles já não são mais considerados criptídeos, assim como o Gustavo falou. Mas até um tempo atrás, esse bicho não tinha nenhuma possibilidade de existir. Então, o dragão de Komodo, ele foi confirmado pela primeira vez, cientificamente, em 1910 só. E apesar dos relatos do povo indonésio sobre a existência dele datarem já de vários séculos atrás, ninguém botava fé que esse bicho existia. Por que ninguém botava fé? Justamente pelo fato dele ser bizarro. Porque, é um réptil de 3 metros de comprimento, os dentes dele são super afiados, e a saliva dele é venenosa, justamente por causa da produção de bactérias que tem na boca dele. Uma das formas, inclusive, do dragão de Komodo predar as vítimas dele é com essa mordida super venenosa. Então ele vai lá, dá uma mordidinha e espera o bicho morrer, porque ele tem muita bactéria na boca. E se vocês pararem pra pensar na descrição desse bicho, vocês botariam fé que uma coisa dessa existe realmente? Se vocês não tivessem já visto foto e tudo mais? Quer saber algo ainda mais bizarro do dragão de Komodo? Por favor. Esse animal, ele tem um cheiro, ele tem a capacidade de rastrear tão grande que se recomenda, salvo engano, até se proíbe de mulheres menstruadas entrarem na ilha. Porque se esse bicho sente o cheiro de sangue, ele vai atrás. Porque ele é carniceiro. Que ele não voa, né? Sim. Faltou pouco pra esse bicho cuspir veneno e voar, né, mano? Peraí, isso aí vai ser comigo. Pior que, se dado a correlação de lagartos com dinossauros, a possibilidade de ele voar foi, muito pequena. A gente deu muita sorte. E tem um detalhe interessante também, tá? Que como eles atacam e matam tudo o que se mexer na frente deles, tá? Nas ilhas onde ele existe, ele é responsável por várias mutilações de adultos e mortes de crianças, tá? A galera que vive perto desses bichos, eles constroem tradicionalmente as casas, tá? Em cima de pilar de madeira, para evitar que ele arrombe uma casa e entre lá, para atacar pessoas lá dentro. Eu com medo dos lagartinhos de, 30 centímetros que apareciam no meu quintal. Mas outro animal que é curioso a gente citar, que embora ele já esteja extinto, ele é um animal relativamente curioso, que é o tigre da Tasmânia. Esse animal, ele já era curioso até mesmo para os aborígenes australianos, quando os ingleses pisaram pela primeira vez lá. Também, sobre o tigre da Tasmânia, chegou a ter pinturas rupestres de mais de 1000 anos retratando esse bicho. Por conta disso também, eles eram retratados um pouco como uma espécie de lendas e cheio de história, de pegadas e vestígios que eles deixavam ali ao redor de algumas tribos. E como se fosse aquelas histórias de pescador mesmo, que pescou um peixe de 50 mil quilômetros de comprimento e deixou ele escapar. Diferente de uma história de pescador, o tigre da Tasmânia, ele realmente foi comprovado que ele existiu. Apesar do nome, né, ele não tem muito lá uma aparência de tigre. A única coisa que correlata entre os dois animais seria justamente algumas listras que o bicho possuía nas costas. Mas ele é como se fosse uma espécie do cruzamento de algum cachorro e algum tipo de felino, sabe? Embora ele seja um marsupial.
que é um certo parente ali dos cangurus. Imagina o cat dog, só que com umas listrinhas nas costas. Basicamente, o tigre da Tasmânia. É curioso citar também, justamente como o Ivan falou antes, o responsável principal pela extinção desse animal, que foi, no caso, em 1936, foi a caça. Então, infelizmente, aí mais uma baixa aí causada pela humanidade. Fazendo meme do ano retrasado, o vírus é o ser humano, né? Exatamente. E, por último aqui, citando um último animal aqui, que chegou a existir, é o selacanto, ok? O selacanto, ele é um verdadeiro elo perdido da época em que os primeiros animais, eles começaram a sair da água e ir em direção à terra. Eles existiram há mais ou menos 400 milhões de anos, cerca de 170 milhões de anos ali antes do surgimento dos próprios dinossauros. Os seus dois pares assim de nadadeira, eles funcionavam como patas, e eles fazem desse animal, que muitos acreditavam que tivesse extinto, um verdadeiro fóssil vivo. Basicamente, esse selacanto é um peixe que é, tipo, realmente bem grandinho, só que esse peixe tá aqui com a gente há mais de 400 milhões de anos. Então, esse peixe tem o quê? 20 vezes a vida da humanidade inteira? Acredito Como que seja mais ou diz menos aquele isso. vídeo lá do Leônidas, um pouco mais! Um pouco mais. Gente, eu sou de humanas, eu sou muito ruim em matemática. Humanidade tem 50 mil anos, em média. E pelo visto sou ruim em humanas também, porque eu achava que tinha 400 mil. Mas vamos lá. E além desses animais, a gente também poderia citar alguns outros, justamente para caso você tenha curiosidade de pesquisar e curiosidade de ver como é que são esses bichos, ok? Então a gente tem, por exemplo, o okapi, Nossa senhora, cara. Muito obrigado, Diego. Oricteropo, o macaco narigudo da Indonésia, a lula gigante, e sendo justamente a lula gigante um clássico da criptozoologia que já foi discutido por décadas e décadas e só foi comprovada em 2004 no Japão, após um grupo de pescadores encontrarem justamente ali a carcaça de um animal desses. Lembrando que as fêmeas da espécie elas podem alcançar mais de 13 metros de comprimento. Apesar de, diferente das lendas, a lula gigante não ser um animal que ataca os outros e destrói navios, ok? Então, se avistarem uma lula gigante, fique de boas que provavelmente ela não vai fazer nada com você. Eu lembro do desenho do Laboratório Submarino, eu acho, que mostrava a lula gigante lutando contra cachalotes. É o Kraken, né, mano? Mas assim, na real, quando um bicho desse sai das profundezas que ele vive, e ele por algum motivo encontra camadas mais superficiais do mar, né, ele explode, tá ligado? Ele meio que não sobrevive fora das regiões abissais, assim. Por isso que até então só se encontraram carcaças, e se eu não me engano, eu posso estar enganado, tem um vídeo muito bom de uma plataforma de petróleo que os caras conseguiram flagrar um bicho desses vivo. E tá, beleza, é inofensivo? É, mas é bizonho. É muito Cara, esquisito. nossa senhora. Se por algum motivo eu caísse mais ou menos na altura do mar que esse bicho tá e conseguir sobreviver à pressão, eu preferiria morrer do que ver um bicho desse, cara. Nossa senhora, cara, é muito escroto. É muito escroto. Cara, É um bicho outro assim. animal que exemplifica bem essa questão da pressão é o peixe-bolha. Vocês Cara, ele é conhecem? fofinho, pô. Então, mas ele não é fofinho dentro d'água. Ele é espinhudo. Verdade. E ele tá em extinção também, graças a nós. O peixe-bolha não é aquele que tem uma boquinha Rosa, assim, meio triste. narigudo. Isso. É, realmente. Que quando normalmente eles pescam e tiram o animal das profundezas, meio que a pressão faz com que ele exploda. Então ele fica com aquela carinha, mas ele é totalmente diferente no fundo do mar. Isso que é bizarro.
Mas assim, né? A gente falou um pouco sobre esses animais que existem, né? Mas com certeza o que mais chama a atenção da gente, né? São os lendários objetos de estudo, né? O fato de que muitos deles ultrapassam os nichos da pesquisa teórica e alcançaram também a cultura pop, né? E o folclore moderno aumenta ainda mais o nosso interesse. E na cultura pop, principalmente, a gente tem desde filmes de terror a personagens simpáticos de animação, né? Do monstro do Lago Ness ao Yeti, a gente tem uma lista infindável de possíveis animais, possíveis, vamos sempre deixar isso claro, né? Teóricos, que são muito interessantes e que povoam a curiosidade de quem estuda, de quem conhece, de quem tem interesse no assunto. Agora a gente vai para essa parte mais interessante mesmo, né? Discorrer e citar alguns dos que a gente considera mais curiosos, assim. E aí eu já deixo a palavra com o Gustavo, porque o dele é um dos meus preferidos. Vai, Gustavo. Eu escolhi, a gente fez antes de gravar, né, a gente fez uma votação aí para cada um pegar um criptídeo, né, que gostava, né? E eu já peguei de cara o Homem-Mariposa, porque também eu acho que é o meu favorito de todos. E apesar de que vocês vão ver que toda essa lenda que foi construída em cima dele, muitos elementos sobrenaturais foram colocados que escapam um pouco da questão dos criptídeos, mas a lenda acabou sendo alimentada por isso e já é uma parte essencial aí para entender a história de como o Homem-Mariposa se tornou o que ele é hoje, né? Inclusive na cultura popular. Praticamente todas as aparições do Homem-Mariposa vão se concentrar na região ali da Virgínia Ocidental, Ohio, né, mas principalmente na cidade de Point Pleasant, né, que fica na Virgínia Ocidental. Todo o fenômeno vai começar a ganhar proporções ali nos anos 60, mas na verdade naquela região ali você já tem alguns avistamentos dizia-se, né, que se avistava um pássaro misterioso, né, nas regiões ali das cidades. Isso uns 50 anos antes de começar a se falar do Homem-Mariposa, né? Então já fazia parte da cultura local esse tipo de aparição. Porém se falava de um pássaro, né? Não se tinha muitas descrições além disso. Mas a coisa toda, como eu disse, começou nos anos 60, né? Mais especificamente no dia 12 de novembro de 1966, e foi na cidade de Clendenin, na Virgínia Ocidental. Tinha um grupo de coveiros, né, que estava trabalhando ali num cemitério, e de repente eles tiveram um avistamento, né, ali voando por cima deles. Eles viram uma figura gigante, né, que era muito maior do que um pássaro normal, que estava pulando de árvore para árvore, e até eles acabaram descrevendo essa figura como humanoide, né, como um ser humano de cor escura, né, cor marrom, alguma coisa assim. E esse então foi o primeiro avistamento do que a gente conhece como Homem-Mariposa. E por que ele se chama Homem-Mariposa, né? Os próximos avistamentos dele é que vão começar a dar corpo, né, para a lenda e especificar um pouco mais como que era essa criatura. 3 dias depois desse primeiro avistamento dos coveiros ali no cemitério, na cidade de Point Pleasant, né, que é a cidade que vai concentrar a maior parte dos avistamentos da criatura, um casal, eles perceberam que tinha uma criatura de asas brancas, muito grande, né, do tamanho de um ser humano, que estava na frente do carro deles, né, eles estavam sentados dentro do carro e viram aquela criatura. O casal ele acabou levando isso, né, esse avistamento, para o jornal da cidade. Eles falaram que com as asas abertas a criatura tinha mais ou menos uns 3 metros assim, de largura. E ela tentava, eles estavam andando, né, com o carro, e ela tentava evitar os faróis do carro, né. Eles também descreveram que ela voava a mais ou menos 150 km por hora. Quando ela descia para o chão, ela também corria em bastante velocidade, embora de uma forma meio desajeitada, como se o natural dela fosse voando mesmo. Lógico, isso era uma descrição extremamente absurda, né? Não existia nenhum animal conhecido, né, na época, e até hoje, que bate com essas características, né? Mas o jornal local publicou, né, essa reportagem, né, e chamou essa criatura de Homem-Mariposa, né, de Mothman, né, em inglês.
e comparando ela com um pássaro, né? Enfim, como se fosse um homem que tinha asas. E o que até então parecia um evento isolado, né? Logo depois que houve essa publicação nos jornais da aparição dessa criatura, começaram a aparecer cada vez mais avistamentos dela. Um dos jornais locais reportou 8 aparições dessa criatura em apenas 3 dias depois da primeira publicação sobre aquela aparição dela, né, do casal que levou a situação para o jornal. Um grupo de 2 bombeiros que avistou o animal, né, um criptídeo, né, no caso, eles descreveram como um pássaro grande que tinha olhos vermelhos bem grandes também. Alguns outros avistamentos descreveram a criatura aparecendo e também fortes sons, né, sons agudos, misteriosos no mesmo momento, como se fosse alguma espécie de som emitido pela criatura, né, um canto, alguma coisa assim. Também a gente tem um caso específico que é do Neil Patridge, que foi um dos residentes ali de Point Pleasant, aliás, um dos residentes da cidade de Salem, também na Virgínia Ocidental, que ele avistou a criatura e o cachorro dele estava na varanda ali da casa e o cachorro dele também viu a criatura, só que o cachorro dele estava solto e foi correndo na direção dela. E ele disse que viu a criatura pegando o cachorro dele e levando, né, como se tivesse realmente capturado uma presa. E ele nunca mais viu o cachorro dele, né? Então ele, né, e as outras pessoas que acreditam nessa lenda acham que a criatura realmente matou o cachorro, né, se alimentou dele, uma coisa do tipo. E isso, claro, começou a criar um sentimento de terror em relação ao Homem-Mariposa, né, ali na região. Aí, claro, começou a se popularizar, né, nas cidades ali dos arredores a existência dessa possível criatura, né, esses relatos agressivos, né, começaram a assustar o pessoal e a comunidade científica começou a investigar o que estava acontecendo. Especificamente o Dr. Robert Smith, ele era um professor de biologia ali da região, da Virgínia Ocidental, e estudando ali o relato do pessoal que viu a criatura, ele falou que não passava, né, de um animal que era bem comum na região ali, que era um grow canadiano. Se vocês pesquisarem uma foto dele, vocês vão ver que é um animal bem grande, né, um pássaro bem grande, que realmente bate com as proporções que as pessoas descreviam aquela criatura, mas se você considerar que ele tinha uma forma humanoide e coisas do tipo, né, obviamente não poderia bater com a descrição de um pássaro desse tipo. Fora que ele tinha um bico, né, e as pessoas não descreviam isso. Esse cientista, né, falava que as pessoas descreviam o Homem-Mariposa com olhos vermelhos porque o grow canadiano ele tem em volta dos olhos uma espécie de pele que é bastante vermelha e que durante a noite, né, às vezes com as luzes, né, faróis de carro, lâmpadas das casas, coisas do tipo, poderia refletir, né, e causar essa impressão de que a criatura tinha olhos brilhantes vermelhos, né, mas que não era bem assim, que era só um pássaro. Outras teorias que surgiram na época para explicar a aparição do Homem-Mariposa foram que, de fato, era um pássaro, né, era um animal existente, né, e normal na região, porém, ali naquela região da Virgínia Ocidental, existiam algumas fábricas ali abandonadas de munição que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E como elas estavam abandonadas ali, o pessoal dizia que ainda tinha material tóxico dentro delas, né? E depois esse local foi transformado numa reserva florestal e tal, então começou as teorias de que os animais que viviam ali, né, algum deles poderia ter sofrido algum tipo de deformação devido a esses resíduos tóxicos, né, radioatividade, não sei exatamente com o que eles trabalhavam ali, mas que teria afetado alguns animais e criado essas deformidades que fizeram que ele ficasse um pouco diferente do que se conhecia, e aí aparecendo à noite, né, para o pessoal, realmente causava essa impressão de ser uma criatura totalmente fora do comum. E também existia o pessoal que achava que quem fazia isso era uma pessoa que queria pregar uma peça no pessoal da região e aí botava uma roupa diferente lá e tentava assustar o pessoal. Que, claro, seria um pouco mais difícil, né, até porque a pessoa estava voando, né?
Mas, enfim, eram as teorias que foram levantadas na época. E essa teoria de ser alguém pregando uma peça acabou ficando tão forte que o pessoal da região ali chegou a invadir essa área ali onde tinha essas fábricas abandonadas, né? Porque se acreditava que a pessoa que estivesse fazendo isso estava escondida ali, né? Invadiram o local com armas para tentar caçar quem estivesse fazendo aquilo, né? Mas claro, né? Não acharam nada. Que ideia maravilhosa você entrar com armas numa fábrica de munição. Exatamente. Acho que eu tenho uma certa experiência com essa porra, porque quando eu era menor, eu lembro de claramente de ter assistido um vídeo no YouTube que falava o Homem-Mariposa real. Era tipo um vídeo de sei lá, era uma montagem muito ruim. É de um bicho todo preto, um ser humano, tipo, todo preto dos pés à cabeça, com asas e que ficava passando de prédio em prédio, sei lá, em Londres, sabe? E eu lembro que eu fiquei em choque, porque eu achei que era, tipo, muito real aquilo lá. E cara, tem um certo mito nos Estados Unidos que é justamente de um pássaro gigante. Será que não teria alguma relação? Pode ser que tem. Mas, na verdade, pássaro gigante, tipo o Thunderbird? Isso, exatamente o Thunderbird. Não, cara, acho que não. Na verdade, essa questão de pássaros gigantes era muito comum dos indígenas americanos, né? E na verdade ali hoje, né, o que se pensa também é que começou a se relacionar muito a criatura com ufologia também, né? Eu ia comentar que é um momento que é uma daqueles criptídeos que eles acabam cruzando com a ufologia, né? Tem até o filme do posso estar falando bobagem, acho que é com Richard Gere, né? A profecia, né? A última profecia, que tem uma parada meio de ufologia junto, porque como a gente foi comentado, essa entidade, né, esse animal, seja lá o que for, ele também começou a ser muito linkado a eventos catastróficos que aconteciam na região, né? Sim. E também depois saiu aquele filme com a Mila Jovovich, alguma coisa assim, que era o Contatos de Quarto Grau, que se falava muito na coruja branca que as pessoas viam e que na verdade eram alienígenas e o cérebro entendia como uma coruja branca, né? Então assim, tem essa ligação com a ufologia e tem essa ligação folclórica e profética, né, com as merdas que aconteciam na região, né? Tipo assim, caiu uma ponte e o Mothman foi visto dias antes sobrevoando a ponte, né, Gustavo? Alguma coisa assim, né? Sim, na verdade as primeiras aparições ali começaram em 66, né, e foram perdurando, embora elas foram perdendo força com o passar do tempo, né, mas em 67, né, ali um ano e pouco depois da primeira aparição, algumas pessoas dizem que viram o Homem-Mariposa na época, né, sobrevoando a ponte ali, que tinha uma ponte que ligava Point Pleasant fica bem na divisa ali da Virgínia Ocidental com Ohio, né? Então ligava os dois estados essa ponte. E isso aconteceu em 15 de dezembro, então era uma época que estava tendo um fluxo muito grande, que o pessoal estava indo viajando entre as cidades, né, por causa do Natal, né? E aí a ponte acabou tendo um fluxo muito maior do que ela suportava. Ela não era uma ponte feita para grandes tráfegos, né? E aconteceu que naquele dia a ponte simplesmente caiu, 46 pessoas morreram, né? Foi um desastre bem grande, na época foi bem chocante para a população, né? Eu estava até assistindo um documentário do pessoal da cidade que eles lembram, um documentário recente, né? E eles lembram até hoje, né? Com muita tristeza do dia que isso aconteceu, porque Point Pleasant é uma cidade de 4 mil habitantes. Então, assim, todo mundo na época conhecia alguém que tinha morrido naquele desastre, né? Então, acabou sendo um evento muito chocante. O pessoal ligou, né, o desastre à aparição do Homem-Mariposa, né? Algumas aparições diziam, né, que antes do Homem-Mariposa aparecer se via algumas luzes no céu e tal, né? E aí essa relação com a questão ufológica. Claro, esse não foi o único desastre que aconteceu.
a própria cidade ali, a região de Point Pleasant, ela foi palco de vários massacres indígenas durante a época da colonização. Muitos desastres naturais, especialmente enchentes, que acabaram levando tudo de moradores ali, isso vários anos antes, né? Então acabou ficando uma região marcada por essas questões, né? Até eu lendo sobre isso eu falei, será que passa alguma linha de lei sobre o local, né? Aí eu fui pegar um mapinha de linhas de lei e descobri que uma das principais do mundo passa ali mesmo. E aí, sei lá, né? E pode ser que sim, pode ser que não, né? Não quero afirmar nada, né? Não quero afirmar nada, mas significa algo. Só que assim, depois que aconteceu esse desastre da ponte, eu acho que a cidade ficou tão angustiada com isso que a figura do Homem-Mariposa acabou perdendo um pouco de força. Essas aparições começaram a diminuir e tal. Mas assim, até hoje tem gente que fala que vê ele ocasionalmente. Você ainda tem registros acontecendo disso naquela região. E o que aconteceu com a cidade ali foi parecido com o que aconteceu com Varginha, por exemplo. O pessoal da região acabou pegando aquela figura do Mothman e transformando num ícone da cultura popular e do turismo da região. Então você tem estátuas do Homem-Mariposa, né, no meio da cidade, né? Você tem um festival anual que eles fazem em homenagem a essa lenda, né? Coisas assim. Eles têm um museu histórico para isso. Então eles acabaram surfando nessa onda, né? E usando para atrair o turismo para a região. E aí, como o Diego mencionou ali, teve filmes em cima disso, né? Tem vários documentários. Então acabou se tornando algo bem popular ali e bem importante para a cidade, né? Um ícone da cultura deles. O que eu particularmente não gosto na questão do Mothman é que o fenômeno ele ficou tão conhecido na região e tão enraizado na cultura popular deles que, por exemplo, se você pega um documentário do Homem-Mariposa, você vai ver que tem relatos ali do pessoal que afirma que viu a criatura, que são os relatos muito genéricos, assim, de coisas tipo... eu acordei de noite e vi um vulto no meu quarto, e isso é enquadrado como um relato do Homem-Mariposa, sabe? Tipo... Não, mas peraí, tem que ter aquela narração maravilhosa, né? Do canal Descoberta. Eu acordei à noite para tomar um leite e chegando na cozinha eu o vi, e aí propaganda. É tipo isso, cara. E aí isso aí acaba distorcendo, né? E tirando um pouco do foco do que é o criptídeo, né? Na verdade já se perdeu bastante a característica de criptídeo e virou uma figura sobrenatural, né? Ainda assim eu gosto bastante, né? Acho uma lenda com bastante detalhes, né? Mas é isso, né? Acabou tomando esse caráter sobrenatural / ufológico, né? Com o tempo. O que é o que é? É elétrico, é venenoso, parece um intestino largado na areia do deserto e só de você ver ele você fica envenenado. Peraí, só de olhar pro bicho eu fico envenenado, é isso? Exatamente. Que maravilha, hein? Que bicho gostoso de existir. A história do verme da Mongólia. Nos anos 20, mais ou menos, um certo coletador de espécimes do Museu de História Natural de Nova York foi voluntariado pelo seu chefe a pesquisar espécimes da Ásia. Sua primeira parada foi a China. Naquela época não havia muitos meios de transporte. Então, quanto tempo vocês acham que ele passou num barco dos Estados Unidos para a China, da costa oeste? Não faço ideia, cara. No mínimo 6 meses. Vocês ficariam surpresos, 27 dias. Caraca! Não. Meu Deus! De barco, cara. Meu Deus! Eu também fiquei surpreso. Quando eu tava lendo a história, eu achei que era tipo 4 meses de Nova York pra China. E quando chegou na China, ele atravessou um pouquinho além da China, na verdade, ele foi pra Mongólia. E lá ele foi
procurando diferentes animais que eles pudessem trazer de volta, esqueletos, espécimes mesmo, né? E um certo dia, enquanto ele estava fazendo essa coleta, conversando com locais, fazendo um trabalho quase Indiana Jones, meio biólogo, procurando fósseis, essas coisas, ele encontra com o primeiro-ministro da Mongólia. Conversa vai, conversa vem, o primeiro-ministro disse: "Você já ouviu falar da minha minhoca?" Isso está relatado nos diários. Foi exatamente não exatamente, mas citação, né? E o cara não sabendo interpretar se... O cara não sabia se ele estava sendo assediado ou se era alguma idiomática do local. E ficou uma confusão. Até que, não, cara. Tem uma minhoca no deserto e ela é capaz de te matar só de você olhar para ela. E foi se procurando. Ela é tão perigosa, dizem, né? Que o governo mongol proibiu a caça dela, sendo que ela nunca foi caçada. Não existe corpo até hoje da minhoca mortal do deserto de Gobi, o verme mortal do deserto de Gobi. Supostamente ela tem o que? Mais ou menos 1,20 m a 1,30 m. Ela é rosa e ela tem poderes de eletrocutar, jarrada de veneno e envenenar por visão. Eu sou impressionado com esse envenenar por visão, cara. Assim, olhando o relato, parece duas coisas principalmente pra mim. Ou os caras estavam tão cagados a ponto de não querer botar os pés no deserto, ou eles estavam zoando o turista. É uma das teorias, Rafa. Uma das teorias é que o primeiro-ministro mongol, apesar de realmente existirem essas lendas, mas uma das teorias é que o primeiro-ministro mongol, para se livrar do oportunista britânico, não, americano, porque cada um quer proteger o que é seu, né? Mandou ele para um dos lugares mais inabitáveis do planeta, que é o deserto de Gobi, que traduzindo significa lugar sem água. É um dos lugares mais secos do mundo. Mas chegou de ter algum relato propriamente dito de alguém que viu o bicho? Então, é um relato comum e tradicional da região, né? Exatamente. É um relato comum e tradicional da região, porém não existe... Nunca é a pessoa que viu, é sempre alguém conhecido da pessoa que viu e morreu. Faz Porque, sentido. de novo, essa porcaria mata só de você olhar pra ela. Ela tem um nome chamado Ogol Korkoi, em mongol, que é a grande minhoca de intestino. Minhoca de grandes intestinos, né? Porque ela parece um intestino jogado na areia quando ela tá supostamente tomando sol. Eu já tenho um nojo horrível por minhoca. Imagina ver um bicho desse de 1,30 m. Não, e essa coisa é a inspiração para todas as minhocas gigantes que a gente tem na cultura pop. A minhoca de Duna, a minhoca do Tremors, que é o... até a minhoca do Beetlejuice, que todas são minhocas do deserto, né? Uma das teorias da minhoca do deserto é que ela é uma serpente da areia de Tartar, baseada na serpente de areia de Tartar. Que é uma boa, é um tipo de serpente dessas constritoras, o que não explica a rajada de veneno, nem o envenenar pelos olhos. Ela é tão temida lá que as pessoas não chamam ela pelo nome. Não tem um nome próprio, só eles apelidaram ela de Ogoi Korkoi, que é uma espécie de Voldemortização da minhoca. Não, é sério, porque supostamente só de você falar o suposto nome verdadeiro dela, ela pode se sentir provocada e aparecer e você morrer. Caraca. Precisa tirar os elementos
sobrenaturais aí da história, né? Dela matar com o olhar e coisas assim. Até que é um bicho assim que eu não me surpreenderia se descobrissem que existe. Porque assim, existem cobras que cospem veneno, né? Então se for o caso de uma serpente, pode ser que exista, né? Ali como ela vive no deserto, pode ser que ela desenvolveu essa capacidade de ficar embaixo da terra mesmo, né? Pra se proteger do sol. E... Gustavo, não é matar com o olhar dela. É você olhar pra ela. só de eu ver ela passando? Você observar a minhoca, você fica envenenado. Ela exala um veneno da massa sensitiva. Que entra pelo olho. Que entra pelo olho. É um veneno de luz. É uma luz venenosa. Ela vibra o seu veneno. Ela vibra numa vibração de veneno hertz. Tipo Jesus e Buda. Ela vibra em 1000 venenos hertz. E aí, seguindo com a pauta depois dos venenos hertz, a gente tem, eu aglomerei aqui em um tópico, né? Um dos maiores clássicos também da criptozoologia, que são os monstros em lagos, tendo como seu maior representante, né? Como seu prefeito da comunidade dos monstros dos lagos, o Nessie, né? O monstro do Lago Ness. E, cara, assim, recentemente... Teve, inclusive, relatos de que a única foto que não tinha sido comprovada como uma farsa é uma farsa. Então, infelizmente, a gente perdeu a única prova que existia da existência deste animal. Mas, cara, assim, eu curto bastante. Inclusive, eu indico um episódio que eu participei do Mundo Freak há muitos anos atrás, onde eu defendo o monstro do Lago Ness. Era mais ou menos um debate muito sério sobre se existiu ou não, e eu tô lá do lado dos que acreditam, mas não acredito, eu só gosto muito. E basicamente a lenda, né, ela data inicialmente de 2 de maio de 33, assim, quando um jornal da Escócia, né, um jornal chamado Inverness Courier, publicou uma reportagem de um jornalista chamado Alex Campbell, que nessa notícia um casal tinha visto um monstro aterrorizante entrando e saindo da água e tal. A notícia ela teve muita repercussão e inclusive um circo na época chegou a oferecer 20 mil libras pela captura da criatura, né? E aí depois dessa oferta, obviamente, surgiram mais um monte de testemunhas visuais, assim. Em 19 de abril de 34 foi tirado a famosa fotografia falsa atribuída a um cirurgião, R.K. Wilson, né? Mas, na real, depois foi, como eu disse, foi confessado que tinha sido falsificado por um repórter chamado Marmaduke Wetherell para forjar um furo jornalístico e usou o nome desse Dr. Wilson para conferir mais credibilidade, né? Mesmo assim, vários relatos aconteceram no decorrer das décadas, né? Desde 34 até então. Nos anos 70, foram publicadas fotos submarinas, foram tiradas no lago, de um animal que parecia um plesiosauro, com as nadadeiras em forma de losango, o pescoço bem comprido e tal. E, com base nessa foto, o naturalista britânico Peter Scott meio que tentou dar um nome científico pro animal, chamando ele de Nessiteras rhombopteryx, que basicamente significa monstro do Ness com nadadeiras em losango, em grego. E basicamente ele propôs que fosse declarado uma espécie protegida. Então, sim, o monstro do Lago Ness, ele é uma espécie protegida, né? Não pode caçar nem matar o animalzinho. Enfim, em geral esse monstro ele é descrito com um corpo muito grande. Às vezes é descrito com um corpo de serpente, às vezes com um corpo meio sáurico, né, de dinossauro. O tamanho dele varia de 2 a 9 metros. Então, assim, é bem preciso, né? E o peso dele vai de 1 a 5 toneladas, tá? Então, assim, essas são as informações técnicas para esse Pokémon aqui. E, do ponto de vista científico, obviamente, já foi descartado. O lago já foi passado a pente fino com sonar.
mergulhadores. Dizem que as águas do lago são muito frias e muito escuras, então é difícil enxergar, mas já usaram sonar. Tem teorias de que o lago tem uma ligação submarina com o mar, pode ser um monstro marinho, enfim, né? A interpretação mais comum é que se trata de uma espécie de plesiosauro mesmo, né? Que é um réptil do Mesozoico e sobreviveu por algum motivo. Tem uma outra teoria de que seria uma espécie de foca ou uma baleia alongada. E tem gente que diz que pode ser até uma lontra gigante. Para quem vai mais longe, a gente sempre pode chegar, né? Além de anfíbio, um sapão ou uma lesma gigante, é alienígena. tudo pode chegar no alienígena, né? Mas de qualquer forma, é um dos monstros de lagos mais famosos aí, né? E também acho que para mim ele é o mascote da criptozoologia, assim. Além dele, né? Se fosse no mar, né, cara, até a gente consegue dizer que talvez venha de vez em quando e tal, mas num lago é difícil de defender, né, cara? Se tivesse lá, ele teria sido encontrado, né, cara? É mais fácil recorrer a explicações sobrenaturais, né, do que a criptozoologia nesse caso. Sim. E, cara, claro, né, além do Lago Ness, existem outros grandes lagos pelo mundo, né? Então você tem, por exemplo, o monstro do Lago Okanagan, que é na Colômbia Britânica, no Canadá, chamado Ogopogo, e segue bem o mesmo tipo de relato, o mesmo tipo de animal. Aí tu tem um monstro também no Lago do Chile, que é uma serpente gigante. Na Inglaterra, cada lago tem um monstro e por aí vai. Tem um do Congo também. Isso, tem o do Congo, que é como é que é o nome mesmo? Eu tô falando de cabeça, mas é Molek Meme. OQP, alguma coisa assim. Deixa eu ver, é uma coisa assim. Deixa eu localizar. Eu não vou me arriscar a falar com o golês, cara. Bantu, né? Deixa eu localizar aqui. Não vou achar o nome aqui, mas é alguma coisa assim, Molek Meme, um negócio assim. Mas, cara, então assim, todo lago grande no planeta tem o seu monstro, né? E é uma recorrência muito grande de relatos dessas serpentes marinhas, ou melhor, serpentes lacustres, né? Desses plesiosauros, dessas entidades esquecidas. Eu gosto muito da lenda, gosto muito do relato, mas acho meio difícil, né? Se manter escondido um animal tão grande. É interessante falar, obviamente, né, que a região recebe 1 milhão de pessoas por ano, tá? Interessadas em avistar o Ness, que é o apelido carinhoso do monstro do Ness, que gera aí o equivalente a 100 milhões para a economia do local. O monstro já apareceu em posições... em primeira posição em enquete sobre escoceses mais famosos do mundo. Tem um cientista chamado Adrian Shine, que basicamente o cara dedica a vida dele a pesquisar o monstro, e não é necessário dizer que esse cara ficou um pouco desacreditado, né, no decorrer da vida. E o Ness tem um fã-clube que criou um evento no Facebook esses tempos atrás para visitar e conhecer o monstro, que chegou a contar com 40 mil interessados e 40 mil visitantes ao mesmo tempo no lago. Então, assim, até acho que ter tanta gente procurando o bichinho lá afasta o bicho, né? Então acho que não é tão interessante para ele. Vamos deixar o bichinho quieto, gente, pelo amor de Deus. Então, um apanhado aí sobre monstros de lago. E da mesma forma que aí o Diego falou que todo lago tem seu monstro, aparentemente todo lugar que tem um pouco de mata também tem seu primata gigante, né? A gente vai ter um grande conjunto de casos dentro da criptozoologia do que a gente pode chamar de forma genérica de pés grandes, né? Que acho que o correto seria pé grandes, eu acho. Que são criaturas que podem ser comparadas com um gorila, né? São maiores do que um gorila,
e que vivem isoladas em regiões de floresta, né? Quando a gente fala do pé grande, é comum a gente pensar no pé grande americano, mas na verdade ele é um criptídeo que vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? Inclusive a gente pode equiparar ele com o Yeti, né? O abominável homem das neves, né? Lá da Ásia. E até dá para dar uma forçada e comparar com uma pinguari da Amazônia, por exemplo. São criaturas que aparentam ser primatas, né, gigantes, e que vão viver isolados, vão ter algumas aparições, né, pessoas que vão avistar, mas ninguém consegue um corpo dessas criaturas, ninguém consegue caçar elas, ninguém consegue capturar, e as fotos que tem são muito suspeitas, né, os vídeos, as fotos que tem, muito complicadas de serem usadas como provas. Aqui especificamente eu vou falar um pouco mais do caso do pé grande americano, né, que é conhecido como Sasquatch, né, mas eu vou usar o termo pé grande, mas me referindo especificamente ao americano. Então ele é avistado, né, a grande parte dos casos de avistamento vai ser no noroeste pacífico, ali dos Estados Unidos. Geralmente ele é descrito como uma criatura que parece um gorila gigante, né, como eu falei, bastante peludo, bípede, tem mais ou menos 2 a 3 metros de altura e vai pesar aí em torno de 230 quilos. Né? Os pelos, ele é bastante peludo, né, e os pelos são geralmente numa tonalidade marrom escura ou preta. A maioria das pessoas, a maioria não, né? Algumas das pessoas que vêm falam que quando ele aparece também um cheiro bastante desagradável pode ser sentido, né? E a principal prova que vai ter da possível existência do pé grande vão ser as pegadas, né? Justamente daí que decorre o nome da criatura, né? Do criptídeo, que tem mais ou menos 60 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, né? Que é um tamanho bem maior do que se esperaria de um gorila, por exemplo, de um urso, né? Alguma coisa assim. E aí você vai ter uma variedade de características que vai se apresentar nessas pegadas e que não vai bater com nenhum tipo de animal conhecido. Vai ter algumas pegadas que vão ter 2 dedos, mas vai ter 3, 4, 5, 6, até 6 dedos. Elas vão variar muito. Algumas apresentam garras, né? Então ele também já foi comparado não só com o gorila, mas também com o urso, né? Alguma espécie de urso que ainda não foi descoberto. A maioria das pessoas classifica ele como um ser onívoro, né? Ou seja, que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais e cujas atividades se dão mais no período noturno. Cientificamente, o pé grande é considerado uma farsa, né? Um mito, uma combinação de folclore com uma cultura popular que se criou a partir das primeiras aparições desse animal. E ele é meio que desconsiderado porque se essa espécie realmente existisse, né, a grande quantidade de animais dessa espécie que precisaria existir para conseguir perpetuar a espécie, com certeza não seria possível esconder a existência dele, né, dentro daquelas regiões ali dos Estados Unidos que ele costuma aparecer. Então ele é considerado mais uma farsa mesmo, não é levado muito a sério pela comunidade científica. Como que a história do pé grande começou lá nos Estados Unidos? Na verdade, você vai ter tribos de nativos americanos que você vai encontrar pinturas rupestres de criaturas que lembram muito o pé grande. Mas relatos escritos mesmo, você vai ter aí a partir de 1811, quando teve um explorador chamado David Thompson, que ele estava fazendo um mapeamento de regiões ali do Canadá e dos Estados Unidos. E ele escreve no diário dele, ali das descobertas dele, que a tribo dos Spokanes, que era uma tribo indígena local, eles acreditavam que existia uma raça de gigantes que habitava algumas montanhas que ficavam ali no oeste de onde a tribo deles ficava. Então era algo que já fazia parte ali do folclore daqueles indígenas. Segundo o Thompson, os Spokanes eles falavam de que existia uma raça, né, de gigantes peludos que vivia nas montanhas próximas ali que hoje são o Monte Santa Helena e a Cordilheira das Cascatas. E esses gigantes eles costumavam roubar salmão do povo local enquanto eles estavam dormindo à noite. E o Thompson também vai relatar que eles deixavam pegadas gigantes de mais ou menos 45 centímetros de comprimento.
Mas, para a Era Moderna, em 1957, a gente vai ter a primeira aparição mais recente assim, do Pé Grande. Um homem chamado Albert Ostman registrou que ele foi roubado enquanto ele estava dormindo por um Pé Grande. Ele falou que em 1924 ele estava procurando por ouro ali naquela região, na mesma região que o Thompson estava explorando naquela época. E ele acordou de noite e sentiu que alguém estava carregando ele enquanto ele dormia. Ele acordou, né? E ele viu uma espécie de primata, né, de mais ou menos 2,5 metros de altura, com o corpo todo peludo, braços grandes, com pés sem nenhum tipo de pelo, que estava carregando ele. Como se fosse e era um grupo, né, dessas criaturas, como se fosse uma família de primatas mesmo. Ele não relata exatamente o que aconteceu depois. E a gente vai ter em 1924 também um relato de garimpeiros, de um grupo de 5 garimpeiros, que estava também naquela região ali do Monte Santa Helena, que acabou avistando o que eles falaram que era uma tribo de primatas, né? Tinha uma espécie de organização, né? Um grupo ali como se fosse uma família mesmo, da mesma forma que a aparição anterior descreve. Esse grupo de garimpeiros ele estava explorando a região por mais ou menos 6 anos. Já fazia muito tempo que eles estavam ali. Eles tinham a cabana deles, que eles ficavam durante a noite, né? Era uma cabana de madeira. E chegou uma época que eles começaram a ver algumas pegadas estranhas na região que eles estavam garimpando. Umas pegadas de mais ou menos 50 centímetros de comprimento. Numa fatídica noite, eles nunca chegaram a investigar essas pegadas, né? Nunca encontraram qual animal que estava fazendo isso. E numa certa noite, eles estavam dormindo, né, dentro da cabana deles e começaram a ouvir uns sons estranhos vindo de fora. Alguns assobios, algumas batidas, né, algumas coisas assim. E um dos garimpeiros, junto com um amigo dele, precisou ir num córrego que tinha ali próximo para pegar um pouco de água. E foi nessa excursão ali durante a noite que ele acabou avistando uma criatura peluda, humanoide e bem grande, do outro lado do rio. E ele tentou até, na hora ele se assustou, ele pegou o rifle dele e tentou atirar. Mas ele chegou a atirar 2 ou 3 vezes ali, mas não conseguiu atingir a criatura. Eles pegaram a água, né, a criatura fugiu, eles pegaram a água deles e voltaram para dentro da cabana. Eles contaram essa história pro pessoal que estava lá, mas ninguém ficou pensando muito nisso, né? Acharam que era um animal, alguma coisa assim, e acabaram dormindo naquela noite. Porém, por volta da meia-noite, eles acordaram com um barulho muito grande dentro da cabana deles. E de repente começaram a arrancar pedaços da cabana. E aí eles perceberam que tinham seres humanoides peludos, igual aqueles que eles tinham visto aquele que eles tinham visto, né, lá no rio, quando eles foram pegar água. E que eles estavam tentando invadir ali a cabana deles, quebrando realmente para conseguir entrar. Eles ficaram muito assustados com o que estava acontecendo. 2 deles começaram a atirar e começaram a gritar para deixar eles em paz, que eles não queriam machucar eles e coisas assim, né, tentando assustar, mas ao mesmo tempo com muito medo do que estava acontecendo. Segundo eles ficaram sendo atacados, né, os seres não conseguiram entrar dentro da cabana durante a noite, mas eles ficaram tentando fazer isso até o sol nascer no horizonte. E foi só quando o sol nasceu que então esses seres foram embora, e aí eles esperaram um pouco até eles se sentirem seguros. Aí saíram para fora da cabana. Quando eles saíram para fora da cabana, eles viram um desses primatas perto do cânion, né? Era numa região ali de cânion, né? Bastante penhasco. E aí dessa vez um deles atirou na criatura e conseguiu acertar. E aí a criatura caiu lá embaixo do cânion, né? Uma queda de uma altura muito grande, né? Sem qualquer possibilidade de sobreviver. E depois eles foram embora. Contaram essa história para todo mundo e tal, mas assim, até chegaram a tentar voltar para a região para ver se encontravam o corpo dessa criatura, para descobrir o que era e tal, mas não acharam corpo nenhum. Algumas explicações que surgiram na época foi que na verdade existia um outro acampamento ali do pessoal que estava fazendo acampamento mesmo ali na região e estava jogando umas pedras para baixo do cânion e tal, e aí essas pedras acabaram atingindo por azar a cabana que esses garimpeiros estavam, e eles ficaram tão assustados que eles criaram toda essa fantasia na cabeça deles de que estavam sendo atacados e tudo não passava de pedras que estavam sendo atiradas por pessoas que nem sabiam que a cabana existia ali embaixo.
Claro que é um pouco forçada essa explicação de uma alucinação desse tipo, né? Mas, na verdade, foram feitas várias investigações na região para tentar descobrir se existia alguma criatura desse tipo, né? Esse foi o avistamento mais icônico, né? O que começou com a ideia do pé grande, né? Mas outras pessoas também diziam que viam esses primatas na região, esses primatas gigantes, né? Foram feitas várias investigações, mas nunca ninguém conseguiu encontrar nada. Porém, em 1967, um cara chamado Roger Patterson e um amigo dele, que era o Robert Gimlin, eles resolveram adentrar nessa região com uma câmera e tentar filmar o tal do pé grande. E a filmagem que eles fizeram, ela é extremamente conhecida até hoje, né? Eu não lembro exatamente como que ela é chamada, mas eu acho que é o filme Patterson-Gimlin, alguma coisa assim, né? Vocês conseguem achar na internet se vocês quiserem, inclusive tem uma versão estabilizada da filmagem que eles fizeram, mas eles conseguiram encontrar essa criatura, inclusive era numa região bem aberta, então dá pra ver bem a criatura andando, né? Todas as características dela e tal. E é um clipe bem curto, eu acho que não dá nem 1 minuto. Que eles filmam essa criatura indo, tipo, andando, ela meio de lado, meio de costas, assim. Aí chega em determinado ponto, essa criatura olha pra eles, com um olhar meio de... tipo, meio que ignorando eles ali, e aí vira pra frente e continua andando. E é isso. Eles dizem que eles até tentaram seguir essa criatura para conseguir uma filmagem melhor e tal, mas que daí ela entrou num local de bastante vegetação e eles acabaram perdendo ela de vista. Por muito tempo essa filmagem foi bastante polêmica, se discutia se era verdadeira ou não. A verdade é que até hoje não conseguiram provar se ela é uma farsa ou se ela é verdadeira. Mas o Patterson, né, na verdade ele já faleceu e até o dia da morte dele ele jurava que a filmagem que ele e o amigo dele fizeram era verdadeira. O Gimlin ele ainda é vivo hoje e ele continua dizendo que sim, que a filmagem que eles fizeram é de um animal de fato. Se vocês assistirem o clipe, a gente pode até deixar aí linkado na descrição do podcast, vocês vão ver que até a forma como essa criatura anda é muito estranha, porque ela é muito humana a forma que ela anda. E justamente por isso que se levantou a hipótese deles terem contratado alguém para ficar lá vestido de macaco, de gorila, e só filmaram a pessoa andando e pronto, né? Aí tem quem diz que não tem como ser uma fantasia por causa dos detalhes e tal, e tem quem diz que estava de longe justamente para poder esconder isso, enfim. As teorias são inúmeras, mas como eu disse, ninguém conseguiu provar que não é e também ninguém conseguiu provar que é real. E hoje a gente, de vez em quando aparece alguma foto, alguma coisa do tipo, mas rapidamente alguém desprova, né? Prova que não é real, né? Então as principais evidências que a gente tem do pé grande é realmente as pegadas que de vez em quando aparecem. E ali nos anos 80, acho que foi o período mais prolífico dessas aparições, tiveram mais de 200 registros de pegadas diferentes só no norte da Califórnia. E até hoje, de vez em quando, aparece alguma pegada do pé grande. Mas é aquela coisa, nunca encontraram a criatura de fato. Ela não poderia ser um ser que vive tanto tempo assim para nunca ter encontrado um corpo, né? E se de fato existe, né? Existem grupos dessa criatura, em algum momento teria que ser encontrado um cadáver dela, alguma coisa assim, né? Considerando que é uma região que o pessoal adentra bastante, né? Sempre me pergunto e obviamente isso não deve existir, o estudo do impacto ecológico de espécies assim nos lugares, né? Porque, tipo assim, eu acho que isso seria uma coisa interessante de se pesquisar, visto que uma espécie desse tipo deve meter um impacto ecológico enorme, tipo um monstro gigante no lago, um símil de 2,5 metros na floresta. Porque, assim, tava vendo uma pesquisa esses dias que um gato pode desequilibrar a ecologia de um lugar, né? Comendo passarinho, caçando corredores e por aí vai, né? Imagina um bicho de 2,5 metros de altura ou de 10 metros de comprimento, entendeu? Famílias desse bicho. Então assim, eu acho que também a gente, se for levar para um lado mais científico, né? Esse tipo de situação comprova muita impossibilidade da existência desse tipo de coisa. Por mais que eu gostaria de acreditar, eu gostaria de saber que existe, gostaria de ver, né? Meu sonho
ver esse tipo de coisa existindo, porque o mundo seria muito mais interessante. Não tem estudo realmente sério e específico falando sobre... Então, gente, se existia um macaco de 2,5 metros, o que aconteceria nessa parte da floresta? Sabe? Isso deve ser discutido entre os próprios cientistas que categorizam a criptozoologia como pseudociência. Provavelmente em alguma rodinha de conversa os caras já devem ter mandado essa pra um believer que chegou alucinado contando alguma história. E realmente, cara, isso acho que é suficiente pra desbancar boa parte aí dos bichos misteriosos aí. Uma outra criatura bem icônica, assim, da criptozoologia, né? Que pode ter sido muita coisa. Quem sabe um lobisomem, quem sabe um lobo, quem sabe um cachorro, não sabemos, né? Mas é uma história bem clássica. Foi a besta de Givaudan, que foi uma criatura que até hoje não sabe ao certo o que era, né? Que aterrorizou a França ali pelo século XVIII. Os eventos eles aconteceram entre 1764 e 1767, na região que já dá o nome à criatura, né, que é Givaudan. Hoje fica em Lozère e parte do Alto Loire, na França. Durante esse período, uma criatura que foi identificada como um lobo cinzento, como um cão-lobo, como uma hiena, como um lobisomem, enfim, como alguma dessas, dependendo do registro, realizou vários ataques na área. De acordo com as testemunhas, a criatura tinha dentes enormes, assustadores, uma cauda imensa. Com o tempo, essas histórias ganharam força, a história virou lenda e depois alvo de vários estudos. O primeiro ataque dela aconteceu, teoricamente, 30 de junho de 1764, e na ocasião, Jeanne Boulet, uma pastora de 14 anos, estava cuidando do rebanho quando acabou sendo atacada e morta e despedaçada. Porém, relatos do historiador J.M. Smith apontam que 2 meses antes uma outra jovem já tinha sido vítima, né, de um ataque bem parecido. De acordo com os comentários na época, a criatura era parecida com um lobo, mas não era um lobo, que é uma definição, né, bem genérica. Num segundo episódio, uma vítima escapou com vida graças ao rebanho que protegeu ela, se enfiou no meio do ataque. E aí ela descreveu realmente o animal como um lobo gigantesco que, no momento do ataque, se pôs em 2 patas e atacou com garras das patas dianteiras enquanto se erguia sobre as patas traseiras. Ao longo dos próximos meses, vários ataques ocorreram e as descrições da criatura eram bem confusas. Então, algumas pessoas diziam que era um animal do tamanho de um bezerro, de um cavalo, enquanto outras pessoas diziam que era do tamanho de um leão da montanha, de um puma, né? Até pessoas que diziam que era do tamanho de um cachorro médio. Em alguns casos, os relatos iam além dos detalhes, né? Alguns deles falavam que eles tinham garras estranhas, traços específicos quase humanoides, e outros não tinham esses mesmos traços. Em 13 de março de 1765, outra menina, Jeanne Juve, estava no jardim com 3 dos seus 6 filhos. Então ela ouviu uma pedra rolar, um barulho no mato que tinha perto, e o animal estava segurando um bebê de 14 meses na boca por um braço. Ela se jogou, a Jeanne se jogou no animal, libertou a menina e a fera se jogou no menino de 6 anos que estava ali por perto, né? Ela conseguiu espantar de novo, o bicho saltou sobre uma parede e os anciões do local, que ouviram os gritos, né, foram para o lugar com cães e colocaram a besta em fuga. Infelizmente, esse menino morreu devido aos ferimentos que ele sofreu por causa da mordida do bicho. Em 12 de janeiro de 1775, no lugar chamado Villaret, que é um vilarejo ao norte de Chanalay, agora eu gastei meu francês, eu não sei nem se eu tô falando certo. 5 meninos e 2 meninas estavam pastoreando um gado, né? E os meninos eles brincavam com umas lanças. E nessas lanças que eles brincavam, eles amarraram faquinhas, né, na ponta da lança. E a besta apareceu. E daí, em vez de fugir, o filho mais velho de 12 anos, Jacques André Portefox, reuniu os irmãos e eles basicamente caçaram a besta.
O animal agarrou mais velho, as crianças espetaram ele com essas lanças, né? Teoricamente o animal soltou, voltou, agarrou outro menino e carregou para longe, e mais uma vítima. Mais uma criança morreu. Em 11 de agosto de 1765, uma empregada doméstica chamada Mary Jane Vallée e a irmã dela estavam indo para Paulac e Brousseau, e a besta investiu contra a Mary Jane e ela enfiou uma lança no peito do animal. A besta gritou, arranhou uma delas, né? Se jogou na água e sumiu. E essa menina hoje tem uma estátua dela, porque ela foi uma das sobreviventes que feriu o bicho com uma lança. Tem a estátua da menina justamente enfiando a lança no animal. E ela descreveu a besta do tamanho de um bezerro, muito maior na frente do que atrás, com uma cabeça muito grande achatada e com a boca com dentes enormes. Aí, depois de tantos relatos envolvendo a besta de Gévaudan, o rei Luís XV da França acabou tomando a medida de chamar um grupo de caçadores reais que receberam a missão de buscar e matar o animal, né? Sendo que eles esperavam encontrar um lobo. Dessa maneira, em 20 de setembro de 1765, François Antoine, enfim, atirou no lobo, dizendo que era a besta. Ele tinha 71 anos, ele recebeu vários prêmios, dinheiro, títulos, né, por exterminar a criatura. O cadáver foi empalhado, foi enviado para o castelo do rei, ficou lá por anos, né. Porém, os ataques não pararam. Em dezembro do mesmo ano, novos relatos foram retratados, com algumas diferenças, né? Dessa vez a criatura estava com menos medo e estava atacando à luz do dia. Então a corte assumiu que não era o mesmo animal e apostou que o Antônio tinha realmente matado o bicho, e isso eram lendas. Teve um outro surto de ataques depois, na mesma região, no ano seguinte, né? Até que o nobre local organizou um grupo para caçar a criatura. No dia 19 daquele mês, mais um membro do grupo matou um outro lobo muito grande, né? E encontraram nesse lobo restos humanos dentro do estômago dele por meio de uma autópsia que foi feita, né? E aí, enfim, encerraram o caso. Os ataques não cessaram até 2 anos depois. Então, assim, eles mataram 2 lobos, um deles tinha, teoricamente, se alimentado de um humano, e ainda assim os ataques continuaram. As principais teorias hoje, né, envolvendo a verdadeira identidade dessa besta, discutem que animal que provocou os ataques. Então, assim, as vertentes mais populares, né, dizem que pode ser um lobo eurasiático, ou uma hiena, ou um leão, ou algum tipo de predador não endêmico da região, como, por exemplo, um leão, que pode ter fugido de algum circo, ou de, enfim, né? Se falou, obviamente, em lobisomem, em criaturas pré-históricas, né? Em animais gigantescos. E tem uma teoria que tem ficado bastante famosa nos últimos anos, bastante comum, né? E, na verdade, a besta era um serial killer, um ser humano, porque muitas das vítimas foram decapitadas, que não é uma coisa comum de ataque de animal. Quem defende essa teoria acredita em 2 possibilidades. Uma é que o homem cometia crimes fantasiado de monstro para usufruir da crença popular da época em lobisomens e tal, né? Ou então que ele usava um cão mastim para atacar as vítimas e depois terminar o serviço, né? A teoria mais crível, porém, né, é que houveram vários ataques de lobo na região na época, né? Por conta da urbanização que estava começando a acontecer. Os lobos começaram a ficar sem comida, sem presas, e tiveram que, por conta da humanidade avançando, atacar seres humanos para se alimentar. Porém, a frequência dos ataques mortais foi muito alta e não houve nenhum caso de raiva entre as vítimas, que seria o esperado, né, em ataques desse tipo de animal. Então, até hoje, né, existem as lendas de que era um lobisomem, até hoje não se sabe que animal que foi, e o que se teoriza na corrente mais moderna são ou um serial killer ou lobos mesmo famintos. É uma história que eu acho bem interessante, uma história bem clássica, né, uma história do século XVIII, tem filme sobre,
Acho que dá pra gente depois citar algumas obras a respeito. Tem filme muito ruim e tem filmes muito medianos. Eu não vi nenhum muito bom, mas eu acho que eu já vi uns 3 sobre. Pacto com Lobos. Pacto com Lobos é um. Vai ser o caso aí apresentado mais diferente, né? Porque esse é o único de fato que a gente sabe que existiu, né? A gente só realmente não sabe exatamente o que foi, mas que existiu, né? Eu gostava da teoria do lobisomem, mas eu não conhecia essa do serial killer. Agora que você falou, eu fiquei pensando, cara, o serial killer usando um cachorro como ajudante realmente é bem peculiar, cara, mas até que faria sentido. Bem criativo também, né? Bem criativo. Pela pira mais de lenda, realmente, que tem essa história, parece muito que é tipo algum líder ali da própria região, sabe? Que meio que matava as pessoas e conseguia... Tinha lábia, tinha voz o suficiente pra enganar os outros de que era um bicho, sei lá, um lobo, e conseguiu passar por essa, tá ligado? Meteu o Jack Stripador do Alan Moore, né? Teria que ver se alguém morreu no ano que os ataques pararam. Quem morreu, assim, tá ligado? Tipo assim, é incrível falar também que esse é um caso super estudado. Até hoje a galera estuda esse caso porque virou um negócio, tipo, real folclórico da França, assim. Já saindo da França e indo para as terras do Tio Sam, a gente vai ter o Demônio de Jersey. O Demônio de Jersey, ele é um habitante das florestas de Pine Barrens, e que elas ficam localizadas ali no sul de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A criatura, ela tem diversas formas, mas geralmente ela é descrita como um mamífero bípede com uma cabeça de cavalo, corpo peludo, asas de morcego e também com patas de canguru. Minimamente bizarro. Tem a fotinha dele, não uma fotinha real, mas tem um desenho dele que exemplifica bastante e que realmente é um bicho muito bizarro assim de se pensar, sabe? Porque ele parece muito aqueles desenhos mais medievais do próprio diabo, sabe? Então, desde já do começo, assim, dá pra entender o porquê chamou ele de demônio, justamente por essa característica mais parecida com o diabo. Um outro paralelo que também fazem bastante com o Demônio de Jersey é que dizem que ele é uma espécie de minotauro, por causa da fisionomia dele, como se fosse um minotauro magrelo e com asa, sabe? Com asa de morcego. As primeiras descrições do Demônio de Jersey, elas aparecem na língua indígena do local, com o nome de Popuecin, eu não sei se estou falando certo, que na língua deles significa lugar do dragão. E apesar de não ter, e apesar de não ser, como é que eu poderia dizer, um precursor do bebê diabo, quando a gente parte pro lado mais mitológico, a gente consegue ver algumas características que puxam bastante de lendas e mitos que a gente tem até mesmo aqui no próprio Brasil, sabe? A lenda, o lado mais realmente popular do Demônio de Jersey, ficou que tinha uma moça que ela engravidou 12 vezes. E quando chegou o 13º filho, ela já não aguentava mais. E ela falou, entre aspas, que este esteja amaldiçoado, fecha aspas. E então, o bebê de número 13, ele teria nascido todo... eu não diria deformado, né? Porque, tipo, nasceu literalmente um animal, um mamífero bizarro de dentro da pessoa. O diabo teria ouvido, feito esse bebê nascer desse jeito, e assim que o bebê nasceu, ele teria matado os pais e fugido justamente ali para a floresta de Pine Barrens. E lá, ele viveria no exílio, onde ele já teria sido avistado por alguns locais, e por justamente a galera que caça esses criptídeos. Não caça no sentido de ir lá pra matar o bicho e taxidermizar ele, mas pra pelo menos conseguir provas e tentar alguma imagem do animal. Também,
a gente pode notar que além da característica do corpo peludo, das patas de canguru, uma característica que é muito vista nos relatos das pessoas é justamente os olhos vermelhos do bicho, que, olha só, supostamente paralisam a vítima, e o bicho conseguiria reproduzir uma espécie de grito bem agudo e bastante alto. Se eu não me engano, até a pira do Wendigo tem esse lance do grito, não? Não, cara. Agora que tu falou, sim. Eu lembro que numa das imagens da fita aparecia um bebê cavalo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bebê cavalo. Como é que é o nome do The Ring, né? Do filme em inglês? Não sei. Chamado. Aquela coisa que a gente para. Aquelas coisas que a gente para pra pesquisar à 00:06, né? Eu lembro disso, cara, mas não tô achando nenhuma imagem sobre, então sigamos com essa possível memória implantada pela Rafa na minha cabeça. Mas esse bebê, meu Deus, essa criatura, o grito dela, muita gente, por ser agudo, acaba confundindo com como se fosse uma espécie de grito de uma mulher no meio da floresta, perdida, e que quando você chega perto, a criatura te embosca e mata você. Além desse demônio de Jersey, que já é uma criatura bizarra, mas vocês vão ver que as coisas conseguem ficar ainda um pouquinho mais bizarras. Que justamente nessa onda de demônios, focando bastante nos Estados Unidos dessa vez, a gente ainda vai ter o demônio de Dover. Um demônio, entre aspas, né, no caso, seria um criptídeo, que fica localizado justamente ali na cidade de Dover. Onde fica Dover? Dover ela é uma cidade periférica de Boston, então é como se fosse Santos, São Paulo, Guarulhos, São Paulo. Hoje em dia, Dover é uma cidade, não diria grande, mas é uma cidade mais estruturadinha, com bairros propriamente ditos. Mas na época dos relatos do demônio de Dover, que é 1977, a cidade ainda era bastante... Eu sei que isso é muito contraditório, mas ela seria bastante rural. Ou seja, a cidade era basicamente constituída de uma rua, assim, de seu centro. E o restante das casas acabavam sendo bastante afastados um do outro, por conta justamente da grande densidade florestal que tinha na cidade. Por conta de ter essa grande densidade florestal, as casas acabavam sendo, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância uma da outra. E a gente sabe que floresta facilita bastante os avistamentos de qualquer coisa que seja. Temos 3 casos principais do demônio de Dover. Ainda temos alguns casos mais pra frente, mas eles acabam se tornando mais genéricos conforme o tempo vai passando. Então, os 3 casos ali realmente de avistamento do animal que são correlacionados assim, por terem se passado no mesmo ano, eles vão reportar então uma criatura que ela seria sem pelos, com uma cabeça gigantesca, como se fosse uma melancia. O corpo da criatura seria como se fosse um corpo de bebê. Na questão do rosto, o rosto da criatura ela não teria nenhum traço facial, como boca, nariz, orelhas, mas ele teria 2 olhos que eram gigantescos e brilhantes. Apesar da coincidência, eu não sei se eles estariam vendo, no caso, como se fosse um Grey. Porque justamente a luz dos olhos seriam bastante alaranjadas em alguns relatos. Alguns dizem que ela era mais azul, mas isso pode se dar também por causa do jeito que a luz batia nos olhos quando foram avistados. Também foi relatado que os membros da criatura eram longos e finos, e nesses membros eles saíam dedos que se emaranhavam aos seus arredores. Então, justamente no primeiro avistamento, o menino que viu, que era um garoto de 17 anos, ele falou que estava andando de carro ali por Dover, foi fazer uma curva e acabou dando assim com o farol em umas pedras que tinha na frente. E quando a luz do farol iluminou essas pedras,
ele viu o demônio de Dover. Uma característica muito que faz com que pareça um relato mais ufológico do que qualquer outra coisa é que os dedos da criatura eles estavam emaranhados nas pedras ali. Que justamente não faz muito sentido para uma criatura terrestre, assim, eu diria. Outro fator que a gente pode citar também sobre a criatura é que ele teria uma pele da mesma cor de um pêssego. Se a gente for remontando de pouquinho em pouquinho, a gente quase chega no ET de Varginha. Mas falta um pouquinho ainda, ele não tem os calombos na cabeça. Eu não conhecia essa do demônio de Dover, nunca tinha ouvido falar. Eu só joguei para as imagens para ver e na verdade é praticamente um Grey, né? Exatamente, cara. Porque nos relatos eles trazem algumas outras características. Uns têm características que anulam uma outra, mas essas características que eu trouxe do cabeção, dos olhos gigantes, do corpinho pequeno e dos braços longos, eles se encaixam tipo, bastante na descrição de um Grey. Mas eu acho que a principal diferença é realmente esse fator dos dedos, sabe? Os dedos me chamaram muita atenção. E dentro desses relatos, eu acabei não anotando aqui, mas eu lembro acho que era o primeiro relato desse jovem de 17 anos mesmo. Ele dizia que o animal ele tinha uma pele como se fosse uma lixa e que era meio como se ele tivesse acabado de sair da água, sabe? Como se ele tivesse bastante molhado, pegajoso, como se fosse uma lesma mesmo. O que, ainda assim, acaba reforçando a ideia de que seja mais um relato ufológico do que um relato criptídeo. Mas, cara, no geral, outro fator que eu também... E que assim, eu não sou uma pessoa completamente cética pra tudo, mas esse demônio de Dover eu fiquei bastante com o pé atrás. Porque, tá, é um bicho estranho, é um bicho esquisito? É. Mas e se fosse, sei lá, tipo, algum animal que tivesse perdido, nascido sem os pelos, sabe? Eu acredito que poderia ser alguma coisa desse tipo. Como se fosse, sei lá, deixa eu pensar no animal que fica estranho sem pelo. Urso. Urso. Coruja. Gato Coruja sem pena. Cara, coruja sem pena parece um anime. Parece, vai. Meu Deus, sim. Bom. E aí, pegando o gancho aí do demônio de Dover, que pode ser um alienígena ou pode só ser droga, é interessante também a gente citar alguns criptídeos que ultrapassam os animais fantásticos, né? E também são estudados ou teorizados por uma outra considerada pseudociência, que é a própria ufologia. E aí, um apanhado bem rápido, a gente pode citar os chupacabras. A gente indica a entrevista que a gente tem com o ufólogo e pesquisador Carlos Alberto Machado. O monstro, o famoso caso do monstro de Flatwoods, né? E esse em específico, o monstro de Flatwoods, foi avistado em 52 por diversas testemunhas, algumas delas dizem ter visto mesmo após luzes surgirem no céu da região, né? O ser era dotado de um exoesqueleto, tinha mais de 2 metros de altura, corpo e rosto todo preto e brilhante. A gente deixa a dica, né, para uma pesquisa mais aprofundada, principalmente porque a região hoje é um polo de turismo ufológico, né, a região de Flatwoods. Tem quem diga que, apesar da negativa de testemunhas, era uma coruja também, de celeiro. O caso é que até hoje tem um festival lá, assim como tem do Lago Ness, assim como tem do Yeti, assim como tem de vários outros, né? É um festival anual em Flatwoods para celebrar as aparições e um museu sobre o caso. Tem outros seres chamados Rods, que também são conhecidos como Skyfishes, né, ou entidades solares, que eles são tipo artefatos alongados produzidos por câmera que capturam batimentos de asa, tipo um inseto, assim. Vídeos de objetos em forma de bastonete que se deslocam rapidamente através do ar foram reivindicados por alguns como forma de vida alienígena ou pequenos OVNIs, né? Isso tem vários vídeos, inclusive tem um vídeo bem famoso de um desses que atravessa a asa de um avião e derruba o avião. Se vocês procurarem, eu acho que até da Esquadrilha da Fumaça, acho que até é brasileiro.
fica também a ideia da pesquisa. Enfim, tem quem diga que é ilusão de ótica também. Acho que tudo isso vale a pesquisa, né? Assim como diversos outros casos que podem se encaixar em ambas as categorias de estudo. A gente poderia falar do próprio ET de Varginha, que também virou uma criatura mitológica brasileira. A gente pode falar de vários outros casos que encontram, né, a criptozoologia e a ufologia no mesmo nicho, assim. Mas, gente, assim, quero opiniões de vocês sobre o que a gente falou até então, né? Acredita, não acredita? É viagem, não é? Qual é que é? Eu não acredito, mas nem fodendo. E nem eu, bicho. Dessa vez vou ter que reafirmar o meu ceticismo aí. Porque, cara, todos esses pareceram bastante pra mim questões de mais mitos e lendas, assim, da própria população. Ou realmente coisas que, se você jogar alguma pergunta um pouquinho mais científica, a galera não sabe responder, sabe? Então, como foi no caso ali, eu acho que o caso, assim, que realmente mais me pegou foi da criatura de... que eu não sei o nome. Besta de... Gévaudan. Gévaudan, isso. O caso da besta de Gévaudan, porque realmente aconteceram mortes por causa disso, sabe? Então, não necessariamente acredito que foi realmente um bicho maluco, gigante. Mas realmente, cara, e se fosse, tipo, sei lá, uma hiena, sabe? Se fosse um leão, faria muito mais sentido do que uma criatura inóspita que ninguém nunca viu e ninguém nunca teve registro, sabe? Uhum. Então, Tipo, assim, a parte mais lógica é que seja uma coisa assim, né? Até, sei lá, um leão, mano. Exato. Então, já vou avisando, não acredito em criptozoologia. E é isso. Meu depoimento tá dado. Gustavo. Eu, infelizmente, dos temas sobrenaturais possíveis, criptozoologia é um dos que eu menos tenho tesão, justamente porque é um dos que eu menos acredito. O Homem-Mariposa eu vou continuar defendendo ele, porque ele é meu caso favorito, embora eu não acho que se encaixe como criptídeo, eu acho que realmente é algo sobrenatural. Já em relação aos outros, acho que a grande maioria não passa de farsa mesmo. Claro que a besta de Gévaudan já é um caso particular, né? A gente sabe que ocorreu, mas como eu disse antes, né? A gente não sabe exatamente o que é. Mas também não acredito que seja um criptídeo, né? Vai ser ou um animal comum que matava o pessoal, né? Ou talvez essa teoria do serial killer, agora eu fiquei bastante crente nela depois que eu ouvi o Diego falar. Mas para mim é isso. A maioria desses casos acredito que ou é farsa ou é algo sobrenatural mesmo, e criptozoologia não tem muito espaço, não. Ivan? Eu acho que a criptozoologia ela vem perdendo espaço conforme a gente vai chegando nos recantos mais obscuros do planeta. Porque o que era oculto vai se revelando. Não tem mais grandes florestas intransponíveis que ninguém sabe o que tem lá dentro. As coisas hoje em dia já são mais reveladas, né? Sim. A gente tá chegando num momento em que tem pouco espaço para esse tipo de entidade, de animal, enfim, né, de criptídeo se esconder, assim, tipo, todo mundo tem câmera na mão. Então, claro, a gente vai chegar também na mesma coisa, na mesma discussão que a gente poderia chegar com a ufologia, né? Pô, não tem realmente uma foto incrível de uma nave, sendo que todo mundo tem um celular que tira foto em HD na mão, né? Então, assim, eu concordo contigo, acho que eu já vou te deixar falar, mas eu acho que o único lugar que a gente ainda, quem sabe, vai encontrar animais monstruosos, gigantes, parará, como falou o Gustavo lá no começo, é o mar, assim, que é o único lugar realmente inexplorado, que daqui a pouco pode surgir
Desculpa. Eu ia dizer isso mesmo, do mal. Perdão. Que pode surgir aí um kaiju um dia desse, né? Godzilla, King of Monsters. É. Mas, por exemplo, tem os Ningyos, que a gente não falou, do Japão. Sim, são japoneses, né? Fica aí a dica também. O mal que tem pra se esconder, né, cara? Eu acho que logo já a questão do mar já vai estar mais tranquila e daí? Qual será o futuro da criptozoologia? Será a ufologia. É. Já a ufologia, eu sinto que ela tá tomando cada vez mais espaço nas discussões, mas isso é uma conversa para um outro episódio. Mais alguma consideração final, gente? Acredito que pra seguir a gente nas redes sociais, que isso é muito importante. Continuar acompanhando, né? Não confunda Shadow People com Mothman. Não confunda o diabo. Como é? Aquele que tu gosta, Rafa. Bebê Não diabo confunda com bunda? Não confunda do diabo. Ai meu Deus. O Bebê diabo com o de demônio. Jersey. Com o diabo de Jersey. Exatamente. Gustavo. Trouxe bebê diabo hoje, hein? Acho que é isso. A gente acabou tratando desse conjunto de casos. Claro que se tiver mais algum criptídeo aí que a gente esqueceu e que mereça um episódio só para isso, ou talvez a gente volte para mais um conjunto de casos de criptídeos, né, nesse mesmo formato que a gente fez hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de algum outro caso que a gente possa tratar, deixa aí nos comentários ou manda pra gente em algum lugar que a gente vai botar em pauta e discutir se vale a pena fazer. E aquela coisa de sempre, continue seguindo a gente nas redes sociais, divulgue para as pessoas que você acha que vai gostar do programa. Agradeço por quem está acompanhando a gente até agora. E deixa aí seu comentário, seu feedback, se você gostou, se não gostou, que tudo isso ajuda a gente a deixar o programa melhor para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham se divertido. A ideia era o assunto ser realmente mais divertido mesmo. E voltamos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.